Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz, para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós
quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia, queridos irmãos da Rádio Termal. Meu nome é Thaisa, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Francisco de Assis de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, Brasil. E estou muito contente com o convite para participar desse momento espírita. E eu trouxe uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, Moral Estranha, que nos diz assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada, porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Está em Mateus capítulo 10, versículo 34 e 36. Eu vim trazer logo a terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação, porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, entre 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Isso está em Lucas capítulo 12, versículo 4, 9 e 5, 3. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher, vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não, é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, ou o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido.
Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Está no capítulo 14, no item 6. Toda ideia vos encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. As resistências nesses casos estão sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em base sólida, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova nos é dada. Portanto, pela emoção que seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera de seus adversários. Isso nos lembra direitinho quando Jesus veio à Terra. A dificuldade das pessoas de aceitarem a mensagem de Jesus, porque ela fazia com que as pessoas tivessem que mudar o comportamento, mudar o seu pensamento, mudar suas atitudes. E como nós estamos no nosso mundo ainda hoje, nós estamos falando agora da época de Jesus, que Jesus veio à Terra. Mas imagina nosso momento hoje, ainda muito materialistas, muito arrogantes, egoístas, ainda temos a dificuldade de vivenciar esse amor que Jesus nos trouxe. E continuando, Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes no seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Então, o que é verdadeiro? E é isso que nós temos que prestar atenção, meus irmãos. Hoje a gente não pode ser conivente e vivenciar por conivências coisas que se apresentam. Eu vou frequentar um templo ou uma igreja, ou só porque ali eu vou lá, rezo, vou para casa e pronto, acabou. Em todas as religiões, todas elas pregam os ensinamentos de Jesus, fazer o bem sem olhar a quem, a fazer ao nosso irmão o que gostaríamos que ele fizesse para nós. Então, é colocar esses pensamentos em prática na nossa vida, é vivenciar esse amor de Jesus que é tão grande que nós não temos ainda noção, mas o básico, o importante, aonde nós estamos, agradecer a Deus todos os dias. E ele continua nos dizendo: observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão, convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência, e irrita-se tanto mais, quanto mais perentórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa,
pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e, por isso, a ele se aferra e o defende. Então, nós temos que prestar atenção qual o nosso comportamento em relação a isso. Como estamos direcionando nossas vidas, como estamos vivenciando com nossos irmãos essa oportunidade dessa encarnação. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante ao do Cristo? Por que então não prevaleceu nela, naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio e as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem, desde o princípio, as numerosas seitas que pretendiam todas elas a posse exclusiva da verdade e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação. A caridade, a fraternidade, o amor do próximo, essas seitas se antematizaram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. E um ato comprovado que as guerras de religiões foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele em alguns momentos aos seus discípulos: "Ide matar, queimar, massacrar os que não acreditavam como vós?" Não, pois que lhes disse o contrário: todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Ele lhes disse ainda: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões, daqueles que ignoravam essas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel, de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança, porque apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Isso vale para nós hoje, meus irmãos. Quando Jesus disse: não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me hão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças
lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá termo a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem solução, que só carreta desolação e leva os distúrbios até mesmo ao seio das famílias. Os homens reconhecerão onde encontram os seus verdadeiros interesses no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os inimigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Então, meus irmãos, é claro, é evidência. Por isso a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo nos traz a clareza de todo o ensinamento de Jesus. Então, é o trabalho em nós, dentro de nós, a transformação de pensamento, de atitude. Todos nós buscamos a felicidade. E por que nós temos tanta dificuldade em abraçar essa doutrina, esses ensinamentos do Mestre? E ele continua nos dizendo: o Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego que, cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas da ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, a de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa a sua doutrina, iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência, as lutas que teriam de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida, e não como um desígnios premeditados de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era de médico, que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Então, meus queridos irmãos, uma mensagem para refletirmos, compararmos o nosso hoje em relação de quando Jesus veio. Ainda temos dificuldade de aceitar a sua doutrina, de aceitar o amor ao nosso semelhante, amor ao nosso próximo, que nós tanto dizemos que somos todos filhos de Deus, que somos irmãos, e nós não consideramos nosso irmão como irmão. Nós temos dificuldades porque nós temos que fazer mudança em nosso comportamento, em nossos sentimentos, o olhar nosso com mais, lembrando de Jesus, aquele olhar de amor, de compaixão, de tudo que é bom para todos nós. A doutrina veio nos esclarecer, veio trazer
o esclarecimento para o nosso sofrimento, para nossas aflições, e porque nós temos dificuldades de abraçar. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir e trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, fazendo com que esse amor de Cristo esteja em nós realmente, que somos todos filhos de Deus e temos uma centelha desse amor em nós. Tá? Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus, só pode ser Jesus. Essa luz, claro que é Jesus, essa luz divina, essa luz, essa luz, essa luz, essa luz, é claro que é Jesus,
luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos e esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida, e nesse Teu consolo que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito, dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja. Sim, Ele se encolheu, Ele se apagou para habitar entre nós. Sua doce encarnação neste mundo foi sacrifício bem maior do que o que se viu. Já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai
o comando espiritual do planeta, sarça que queima bem antes do Monte Sinai. Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém. Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também. Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz. Se perdeu de pai José e mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz. Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores sentiu. Reconciliou o céu com a terra e do Calvário mesmo humilhado pediu. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Perdoai-os, pois não sabem o que fazem. São qual crianças mais ignorantes e maus. E entregou assim ao Pai seu Espírito, nos prometendo estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus, irmão sideral, servo e Senhor, consolador dos aflitos, prova inconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O dissipador das trevas em mim, todo perdão, renovação, livre-arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração.